Jornal Gente de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes com a repórter Maju Arruda Leite, que está por aqui, para falar sobre um dado preocupante, um levantamento que mostra uma pressão bem significativa, né, Maju, nos hospitais de internações de crianças. Bom dia para você. Exatamente, Ana. Bom dia a você, a Thaís, a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Internação de crianças por síndrome respiratória aguda grave. Isso nos últimos 15 dias, 77% dos hospitais privados aqui do estado de São Paulo registraram um aumento de até 40% nessas internações. Esse levantamento é do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do estado de São Paulo, que ouviu 79 hospitais, sendo 26 da capital e 53 do interior. A gente sabe que crianças com infecções respiratórias nesse período do ano são mais comuns. Os casos aumentam com a chegada do inverno, clima frio e seco, baixa umidade do ar, também falta de chuvas, piora da poluição, aumentam então a presença de bactérias e vírus. Os médicos explicam que esse aumento expressivo dos casos em crianças ainda é um reflexo da pandemia. Crianças de até 2 anos que têm um sistema imunológico mais frágil lideram as internações. Segundo a Fiocruz, por exemplo, só aqui na capital paulista, a média móvel de internações de bebês por síndrome respiratória aguda grave foi de 104 por semana. O ano iniciou com uma média de 68 novos casos. Com o isolamento, muitas crianças não entraram em contato com o vírus que normalmente causam esses quadros respiratórios e agora esses bebês estão sendo submetidos a esses vírus respiratórios e é o que explica o presidente do Sindicato de Hospitais Privados aqui do estado de São Paulo, Francisco Balestrin. Um aumento de casos que normalmente acontece mesmo nesse período de pré-inverno, inverno no nosso país, mas também quando a gente fala de crianças é que elas passaram um tempo muito grande sem se relacionar com outras. Então isso de alguma forma, nesse instante que elas estão iniciando esse relacionamento intenso, pode estar aumentando também essa possibilidade de relacionamento e, consequentemente, de doença. Bom, o tempo médio de internação dessas crianças em leito clínico é de 5 a 10 dias. De acordo com o levantamento, a internação pediátrica em leitos de UTI teve um crescimento abaixo dos 20% e o presidente do Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo também destaca que a doença não tem se manifestado de forma grave. Para evitar a evolução desses casos, caso então a pessoa tenha febre persistente ou problemas respiratórios, a recomendação é logo procurar um atendimento médico, diz Francisco Balestrin. Naquele instante em que você, de alguma forma, tem a percepção de que aqueles casos eles estão de difícil controle para você próprio, você se sente num momento diferente daquele que você teve em outras situações e de alguma forma, a busca de um atendimento médico, ele pode ser adequado, principalmente quando você tiver grandes sintomatologia, porque ele pode evitar, por exemplo, uma internação em terapia intensiva. Então isso é muito positivo. Bom, a gente sabe que a melhor prevenção é manter a carteirinha de vacinação atualizada, principalmente contra a Covid e também contra a gripe. Ana e Thaís. A gente está naquele momento que parece que está todo mundo ou gripado, ou saindo da gripe, ou querendo gripar, né, Maju? Aí a garganta já falhando. Falhando. Tá muito seco, né? Tá muito seco. Vai ficar mais ainda, né? Eu fiquei doente recentemente, Thaís. Peguei um vírus que foi pra garganta, aí depois despertou uma sinusite, foi bagunçando tudo, né? E eu falei pro médico assim, doutor, isso não é comum, eu não sou de ficar doente desse jeito. E ele falou para mim uma coisa parecida com a que o médico falou para você sobre as crianças. No caso delas, elas ficaram isoladas em casa, não foram para a escola e tudo mais. No nosso caso, a gente ficou usando máscara por muito tempo. E que bom que a gente usou, o momento exigia. Só que a gente também parou de ter contato com um monte de vírus. E o nosso organismo ficou, entre aspas, limpo. Aí você começa a ter contato com o vírus da gripe, vírus daquilo. Aí pega uma coisa, cai a imunidade. Tudo que está no ar a gente vai adquirindo, né? Então isso também, de uma certa maneira, está acontecendo com o adulto. Aquela gripezinha que durava 4 ou 5 dias está durando 2 semanas, né? Está derrubando todo mundo. Então tomar vacina é super importante para dar uma segurada nisso também, para ajudar o nosso organismo a se reequilibrar depois desse período maluco de pandemia, né? E agora, com a chegada do inverno, né, a tendência é o aumento dos casos. É bom a gente ficar atento, especialmente com a atualização da carteirinha, né? Isso aí.
E não tem Valeu. sentido que, olha, o Brasil, que sempre foi um país referência em vacinação, em que a vacinação é gratuita, é acessível, é universal. Nesse momento aqui, por exemplo, tem a surto de sarampo acontecendo novamente porque as pessoas não se vacinaram. Não faz o menor sentido isso. E acho que, de fato, a gente precisa sempre chamar a atenção aqui do nosso ouvinte para essa... A gente deu vários passos para trás em relação à cobertura vacinal e precisa avançar, porque não é só uma questão da saúde das pessoas. Os médicos não estão preparados para tratar dessas doenças. Olha o que aconteceu com a febre maculosa, É por isso. exemplo. Né? O sarampo, por exemplo, Ana, tem médico de 40, 50 anos que nunca se deparou com um caso de sarampo na frente. Poliomielite também. Isso. Né? E a polio, inclusive, ou a paralisia infantil, como as pessoas chamavam, é um dos casos mais graves. A gente está, nas palavras dos médicos, na iminência de ressurgir o vírus aqui no Brasil. E a gente está falando de uma doença que, quando não mata, deixa sequelas. E são sequelas permanentes, como a paralisia de membros do corpo, por exemplo. Daí o apelido que essa doença ganhou. Em agosto, só para a gente fechar, o Ministério da Saúde está prometendo uma campanha forte de incentivo à vacinação no país, campanha no rádio, na TV, com a ajuda de estados, municípios também, para fortalecer essa vacinação, porque senão a gente está saindo de uma pandemia e pode entrar em um outro problema muito grave também.